Olá, eu gostaria de dar um toque hoje sobre uma condição que é uma condição muito frequente em crianças com transtorno do espectro autista e que às vezes traz uma interpretação bastante errônea por parte das famílias, até por parte das escolas também, que é a hiperlexia. A hiperlexia, ela é uma síndrome bastante complexa e que a neurociência ainda não compreende exatamente como ela se processa no córtex cerebral. Se ela usa as mesmas vias da alfabetização ou não, se ela envolve a área primária da leitura e da escrita ou não. O fato é que, para que a gente use o termo hiperlexia, a gente está falando de um grupamento de crianças que tem um interesse anormal, um interesse excessivo por letras e por números em uma idade em que isso não deveria acontecer. Então, entendam que isso, do ponto de vista prático, não é uma coisa boa. O ideal é que a criança não tivesse esse interesse. Por quê? Porque nós estamos falando de uma área cerebral que está entrando em desenvolvimento num momento em que ela deveria estar silente, no momento em que ela deveria estar silenciosa. Então isso é uma alteração do neurodesenvolvimento. Quando a gente usa o termo hiperlexia, nós estamos nos referindo a esse grupo de crianças que tem um interesse exacerbado por letras e números. Normalmente isso surge já depois de 1 ano e meio, depois de 18 meses, e esse interesse exacerbado, habitualmente, ele vem associado a atrasos de outras áreas do desenvolvimento, principalmente da comunicação social e também da linguagem falada. É por isso que muitas vezes há uma confusão entre o diagnóstico desta síndrome chamada hiperlexia e da hiperlexia associada ao transtorno do espectro autista. Quando você tem esta síndrome chamada hiperlexia, habitualmente, com o passar do tempo, a dificuldade da comunicação social e a dificuldade, os transtornos da linguagem, eles vão diminuindo e eles desaparecem. E no futuro, mesmo com pouca intervenção ou com nenhuma intervenção, e no futuro você acaba tendo uma criança um desenvolvimento ou normal, típico, ou muito próximo daquilo que é considerado típico. Quando esse interesse exacerbado por letras e números está no contexto do transtorno do espectro autista, isso é totalmente diferente, porque evidentemente que se você não fizer uma abordagem adequada para transtorno do espectro autista, não haverá o surgimento de habilidade social e comunicativa absolutamente nenhuma. Então, é muito importante que quando surge esse interesse por letras e números na criança muito pequena, que a gente seja capaz de fazer essa diferenciação. Se nós estamos falando de uma criança autista com interesse precoce por letras e números, isso é uma coisa, ou se nós estamos falando da síndrome da hiperlexia no seu estado puro, que é uma outra coisa, inclusive com gravidades muito diferentes, né? Então, esse toque é importante porque muitas vezes as famílias ficam bastante excitadas, bastante curiosas por uma criança muito jovem estar desenvolvendo essa habilidade de identificar letras e números, e isso acaba passando batido, às vezes até como altas habilidades, como superdotação, e na verdade não há relação absolutamente nenhuma de uma coisa com a outra. Na hiperlexia, essa aquisição da leitura, ela é absolutamente espontânea. Não é que as pessoas ensinam e a criança aprende muito rápido. Ela aprende espontaneamente, vendo desenhos animados, entrando em contato com coisas escritas do dia a dia. Então, como eu disse, é uma síndrome bastante curiosa, que nós não entendemos exatamente como ela se processa no cérebro, mas essa diferenciação entre a hiperlexia enquanto uma síndrome verdadeira, isolada, clássica, e o interesse por números e letras dentro do transtorno do espectro autista são condições que precisam ser diferenciadas, porque a abordagem terapêutica é muito diferente. Uma outra questão é que muitas vezes essas crianças que começam a identificar letras e números muito precocemente, a gente fica muito animado com isso na verdade acaba se transformando num enorme problema no futuro, porque às vezes a criança identifica a letra e número utilizando áreas gráficas do cérebro, então ela pode até no futuro conseguir ler pequenas palavras, mas a capacidade de interpretação do conteúdo lido muitas vezes é nenhuma. Então algumas vezes você tem uma criança já de 4, 5 anos de idade
habilidade que tem uma leitura fluente, uma leitura automática, mas tem um enorme atraso do desenvolvimento da linguagem. E o nível interpretativo daquilo que foi lido é zero, ou muito próximo de zero. E, evidentemente, a leitura ela só tem sentido se ela gerar aquisição de conhecimento. É para isso que nós lemos. Nós lemos para adquirir conhecimento. Então, uma leitura automática, fluente, mas sem um conteúdo de processamento central, sem que você realmente se aproprie daquele conteúdo do que você leu, não tem absolutamente nenhuma funcionalidade. Um abraço.